Eu vou começar esse podcast pedindo que você dê um sorriso, porque o sorriso ele abre portas, o sorriso ele encanta, o sorriso é maravilhoso. E essa minha convidada de hoje, ela é uma simpatia em pessoa. Eu a conheci em um evento de tecnologia e vou ler aqui o currículo dela, que é super extenso, mas eu vou dar uma resumida. E no meio do nosso podcast, no meio da nossa conversa, a gente vai saber mais sobre ela. Ela é coordenadora de apoio a empreendimentos de tecnologia social, que já a gente vai saber o que é a tecnologia social. E eu tenho certeza que não é o que você está pensando, porque eu me enganei também. E de impacto no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, no CDT, aqui da Universidade de Brasília. Ela atua nas áreas de inovação social, empreendedorismo e desenvolvimento de tecnologias sociais com foco na promoção da inclusão e do impacto socioambiental. Ela é graduada em biblioteconomia, você viu, quase não saiu. Biblioteconomia e iniciou sua trajetória profissional como servidora pública no estado do Rio de Janeiro. Ela é carioca, gente. Com vocês, Alcione Santiago. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Alcione. Marquinhos. Obrigada. É um prazer Que... estar aqui. Obrigada pelo convite. Não, tô muito feliz. Gente, dá uma olhada nesse sorriso. Olha essa Obrigada. simpatia. Obrigada. Alcione, desde o dia que eu te conheci, eu fiquei muito curioso com o seu trabalho, com tudo que você realiza dentro da UNB. Você é uma pesquisadora Sim. renomada. Me conta primeiro um pouquinho da sua história, até você chegar no CDT, no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, mas de onde surgiu essa paixão? Como é que você chegou nesse cargo? Me conta um pouquinho. Tá. Cheguei aqui em Brasília em 2020, 2003. 2003. Isso, eu era servidora pública no Rio, no interior Uhum. do Rio. E Pesquisa. eu trabalhava na biblioteca pública do município de Resende, no interior do Legal. Rio. Isso. E aí surgiu uma oportunidade para eu vir para Brasília para trabalhar na Polícia Federal, Uhum. como na área de Não lembro. tecnologia. Não, é de. Oh, meu Deus do céu. É porque tem um cargo específico, mas na Ah, área de inovação, trabalhando na biblioteca, apoiando os alunos que estavam na escola de formação da Polícia entendi. Federal. E aí eu passei lá 2 anos e dali eu segui minha vida, passando por Ministério da Ciência e Tecnologia, Você trabalhou no passando pelo MCT? MCT, Que o legal. IBIT, que é o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, e que o bichinho da inovação, da tecnologia me Tava pegou, sempre te me acompanhando. acompanhando. E aí já passei pelo CDT em 2009, na área de Uhum. gerência de projetos, né? E Uhum. nesse meio tempo fui fazendo especialização, até que aos 40 anos, Uhum. que eu tenho prazer de falar, quando eu fiz 40 anos, eu fiz 40 anos, eu me candidatei à Marinha. Eu entrei para a Marinha do Brasil para ser oficial, Sério? passar Que treinamento e tal, mas legal. para trabalhar como bibliotecária. Aham. E desenvolvendo esse trabalho, né, coordenando a biblioteca e o arquivo técnico, eu fui, e a minha habilidade de poder conversar com as autoridades e estar sempre nos eventos, eu Uhum. fui convidada a acompanhar os pesquisadores nas ilhas oceânicas, né, no caso, Aham. a ilha de Trindade, o arquipélago de Caramba. São Pedro e São Paulo, e eu fui à Antártica levar esses pesquisadores, acompanhar Uau. esses pesquisadores. Então, É assim, frio? demais. Acompanhar, ter essa oportunidade de poder exercitar a minha profissão em outros campos, em outros Sim. momentos, né? E as habilidades que eu adquiri durante esse tempo, foi muito rico. Conheci muita Ah, com gente, certeza. desenvolvi muita network, né? Para poder Sim, sim. estar. E aí, Conexões. conexões, e até que, como é que a vida que nada tem coincidência, não são coincidências, né? As coisas Sim. acontecem porque realmente tem que Tem que acontecer. acontecer. Eu percebi que no projeto que foi feito, eu trabalhei na época da construção da estação antártica, Uhum. e aí eu vi aquele espaço Você passou vazio quanto no tempo lá? plano, fiquei 6 anos e meio. Sério? 6 anos e meio. Morando lá? Na Marinha, Ah, na tá. Tá bom. Marinha, eu tinha esses trabalhos Periódicos. periódicos. E ficava quanto tempo lá? Desculpa, fiquei muito Geralmente, curioso. na Antártica, eu acho que foram em torno de, eu acho que máximo, acho que 10 dias. 10 dias e volta. De ida e volta. Ida, estar lá e voltar. A mesma coisa para as ilhas oceânicas também. Não, então lá mesmo você só ficou tipo uns 5 Fica dias? três, Ah, quatro 3. dias, Tá, isso. entendi. E nesse eu levei autoridade, levei Torben Grael. Caramba, sério? É muito legal, muita gente interessante e que movimentou assim a minha vida
de uma outra Abriu forma, né? Abriu os a mente, horizontes, os que legal. horizontes. E aí, eu vendo aquele espaço vazio, eu sugeri do comandante para a gente fazer a biblioteca lá. E aí ela foi feita. Eu fiz toda a pesquisa, fiz compra de material. Só que é aquela história, né? Você passa por um lugar, nem sempre você usufrui do que você construiu, né? Sim. Que para mim é muito tranquilo. Sim. Que eu acho que o que Importa é o legado que você deixou. exatamente. E aí a biblioteca foi construída e está lá. E existe esse espaço. Então, assim, é uma coisa que me orgulha muito. E eu soube depois que eu saí. Foi, né? Porque é temporário, né? Oficial temporário. E partindo, e dali eu entrei para a universidade, né? Mirando no mestrado, que eu sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. E o meu projeto é voltado a conexões, a pensar como eu posso pensar a propriedade intelectual com tecnologia e pensando nesse viés social também, que depois a gente fala sobre isso. Quero falar. Foi por isso que você me falou sobre o registro. Isso, da importância quero de saber, a gente vamos ter saber. isso. E nesse trabalho, quando eu saí da Marinha, eu fui para a universidade, fui fazer um mestrado, entrei como assistente, depois eu conquistei o espaço de coordenação dessa área de tecnologia social, que é um campo, né, dentro da tecnologia que é muito do cuidado também, né, muito de pensar no outro. Legal. E aí, dentro do meu mestrado, eu pensei, por que não a gente pensar em propriedade intelectual, transferência de tecnologia, pensando a questão da inovação social, pensando a questão da transferência de tecnologia focada no social, não nos mesmos parâmetros que é hoje, focada para a tecnologia tradicional, né? Mas pensar em como que a gente dá voz, vez, nome a comunidades, a outras pessoas que não têm tanto acesso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de uma pessoa ignorante. Não, imagina. A biblioteconomia, o que ela faz e como é que isso se encaixou dentro, por exemplo, da Marinha, dentro dessa biblioteca que você fundou ou idealizou na Antártica? Como é que faz? Eu sou formada pela Federal Fluminense, né, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e a biblioteconomia, que é realmente a ciência de você trabalhar com as informações, a ciência da informação, né? Trabalhar com os dados, de organizá-los, de replicá-los, de uma forma que várias pessoas tenham acesso, né? Também trabalhar com os livros, com as publicações, mas trabalhar com a documentação de uma forma potencializada. Entendi. E isso fez parte da minha vida há muitos anos. E aí, no caminhar dessas, né? Você vai agregando outras habilidades, outros conhecimentos, e aí nesse momento que eu começo a migrar para a tecnologia, mas sem deixar de ter aquele de potencializar esse conhecimento que eu já tive dentro da biblioteconomia, né? Na Marinha eu trabalhei como coordenadora da biblioteca e do arquivo técnico, e que era uma área bem técnica de apoiar os militares que estavam em progressão de carreira, de fazer provas, né, de ter que estudar, então eu apoiava nesse sentido, e também a memória da instituição, que é muito importante. Total. Que foi para formar a cultura, né? E essa passagem mudou a minha vida, né? Foi transformador, foi assim, uma virada de chave para ver o quanto eu poderia ser, o quanto eu poderia fazer e até onde o quanto eu poderia chegar, né? Aonde eu poderia chegar. Então, assim, foi muito potente de ter passado por esses lugares como bibliotecária, que às vezes é uma profissão que as pessoas não dão tanto valor no dia a dia, mas ela é muito potente, desenvolve muito conhecimento para si, para outras pessoas. Sim. Então, assim, foi uma fase muito importante. Hoje eu não atuo mais como bibliotecária, mas foi um momento, foi muito importante, foi o que me fez chegar aqui. Eu sempre falo, todo lugar que eu passei me preparou para o próximo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você cria uma estratégia, por exemplo, para os livros que vão fazer parte daquele acervo, baseado na cultura local? Pô, então isso também, é muito importante. Também. Eu trabalhei em biblioteca pública e foi assim que eu me formei. Quando eu me formei, passei no concurso e entrei para essa biblioteca pública. E quando eu cheguei, me apresentaram, essa aqui é a sua sala. Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha uma estante velha, meia dúzia de livros. Eu falei, não, isso aí... O que a gente tem em volta? Que comunidade é essa? Aí eu lembro que na época tinha Estudos Nucleares do Brasil, Instituto Nucleares do Brasil, alguma coisa assim, Resende. Eu fui lá bater na porta, tô precisando de estante, tô precisando de computador, tô precisando... Ia pra comunidade, tá? Fiz meu pitch, né? Pedi meu pitch. E aí eu consegui.
Cara, que Eu legal. consegui doação, a comunidade ficou do meu lado, e aí eu fazia todos os eventos de Feira do Livro, movimentava aquela comunidade para que ela pudesse se potencializar, ter conhecimento, ter acesso, movimentar aquelas crianças, a maioria eram crianças, né, que Uhum, frequentavam aquele espaço. Então, assim, foi muito importante que eu vi que foi o meu primeiro contato e meu primeiro trabalho, que eu não trabalhei só para mim. Que uhum. essa coisa de, vou trabalhar para ganhar dinheiro e ir embora para minha casa, não é Não é comigo. contigo. Dinheiro é bom, a gente precisa. Sim. Só que eu acho que Um trabalhar e deixar o propósito. propósito, deixar o legado. E foi isso que eu deixei. Então, é de você voltar lá hoje e saber que está lá montada. As Uau, pessoas estão usando, estão trabalhando, que estão legal. executando, estão precisando, né, Uhum. de informação, de acesso. E aí Então, isso para mim é um um você entra no movimento. CDT, que é onde a Isso, gente estava, anos depois. anos depois. Isso, Você entra no CDT. E qual que é o propósito que você tem lá hoje? hoje. A gente já passou por várias fases lá. Eu, Uhum. bem restringindo a questão da tecnologia social. Várias fases, né? Porque movimenta a universidade pública, as instituições Sim. públicas, né? Uhum. Então muda muito, né? A questão de coordenação, direção, Gestão. gestão. Uhum. E aí a gente está numa fase hoje, quando eu cheguei era a fase da gente trabalhar em incubação de empreendimentos de tecnologia social. Uhum. E a gente movimentou, trabalhou ferramenta, construiu todo um movimento para que isso acontecesse. Uhum. E muita coisa aconteceu, fez muito evento para movimentar tanto a comunidade local Uhum. quanto a comunidade externa para que isso acontecesse. E até o momento que a gente percebeu, a gente não precisa trabalhar os empreendimentos, que é até muito mais difícil de você definir, de estudar e definir o que é uma tecnologia, o que é um empreendimento de tecnologia social, Entendi. para não cair nem num cunho de levar para o lado de filantropia ou de doação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com questão de movimentar o empreendedorismo de comunidades e fazer com que aquela tecnologia Tá chegando arrepio. desenvolva toda aquele movimento, né? E hoje a gente está trabalhando com ações. Vamos olhar para dentro um pouquinho? Tem tantos profissionais lá dentro, tantos professores que desenvolvem projetos com seus alunos na área de tecnologia social, seja na arquitetura, seja na engenharia, seja na genética, matemática. Então, por meio de metodologia, por meio de processo ou de um próprio uma estrutura, um instrumento, né, que Sim. possa levar para uma comunidade para ela poder se desenvolver da melhor forma possível dentro faça movimentar aquela comunidade, aquela realidade, né? A gente já conversado antes, já falei da gente ter uma ideia de fazer um biodigestor de uma comunidade lá no Nordeste, que ela não tem ainda as ferramentas, não tem o conhecimento para fazer, e aqui no Centro-Oeste a gente tem uma universidade que tem os professores que desenvolvem a tecnologia com seus alunos, que de repente a estruturação desse biodigestor, ou de repente a metodologia de se aplicar em outra região, e a gente poder levar aquele local, Claro. ou eles desenvolverem lá com as ferramentas que eles têm, com o conhecimento que eles têm, claro que vão receber as orientações, e a baixo custo. E aquilo vai favorecer toda uma comunidade, mudar toda uma realidade, né? É o que a gente fala, né, do negócio de não só de falar de negócio de impacto, não é só a questão do impacto, mas impacta quem? De que forma? Como que a gente movimenta aquilo? Não é só uma pessoa, é movimentar toda uma comunidade. Como vai ser percebido? Como vai ser percebido, como vai ser recebido por eles. E outra, com o objetivo de gerar renda também, de facilitar ou de viabilizar formas daquela comunidade gerar renda, né? Então, esse é o propósito, é ter aqui, mas que eu possa reaplicar em qualquer lugar do mundo, ou qualquer lugar do país, né? Então, é muito mais do que só desenvolver e divulgar aquela tecnologia, fazer aquilo mover, né? Então me dá uma definição, assim, o que é tecnologia social para o povo entender, para o pessoal, nossa audiência entender. E é bem similar mesmo da questão da tecnologia, né? Tradicional. É um conjunto de técnicas, de métodos, de processos que você desenvolve pensando no desenvolvimento do outro. Pensando no movimento que ele vai fazer para poder gerar renda e potencializar toda uma comunidade. Seja a comunidade quilombola, seja uma comunidade indígena, seja uma comunidade de alunos. Legal. Se você tem uma técnica, uma metodologia de ensino que vá incluir, que tem essa possibilidade da inclusão e de reaplicação e reaplicação em outros lugares, é um movimento da tecnologia social, né? Então, é de arrepiar, né? É muito potente, é muito forte. E isso não está desassociado, porque a gente junta justamente o conhecimento técnico-científico da universidade com o conhecimento popular,
é fazer com que a população, aquela determinada comunidade tenha esse acesso, né? Tenha também, porque a questão não é só você ter ou só eu ter, né? É de que outras pessoas possam ter acesso e movimentar o seu ecossistema de uma outra forma, né? E no caso, é dentro do conhecimento que eles têm, dentro que é muito potente, né? O trabalho das comunidades tradicionais, né? Imagina, você trazer a luz, né, para a população, o que uma comunidade quilombola faz numa determinada região do Brasil, que é uma cultura muito forte, uma cultura muito potente, e dá visibilidade para ela não morrer, para ela continuar viva, continuar mantendo aquela região viva e acontecendo, né? A gente trabalha alguns projetos que a gente enxergue que é a tecnologia social, claro, dentro de uns parâmetros, né, de pensar essa coisa da replicabilidade, de atingir outras pessoas e trazer para que a gente ajude a dar soluções em outras regiões, né? Há pouco tempo eu estive num instituto que trabalha com ações de tecnologia social. E eles falam muito, a gente trabalha com a comunidade, a gente não trabalha para ela. Então a gente desenvolve aquela tecnologia lá. Caramba, que legal. É importante o apoio da comunidade. Traz aqui para o laboratório. Não é trazer para o laboratório. É a gente levar essas pessoas para estar na comunidade e pensar, é um instrumento que corta algum determinada semente de uma forma mais rápida. Aí o olhar do cientista, né? Olha, se você virar tantos ângulos assim, afiar de tal forma, ele funciona melhor, potencializa esse trabalho. Opa, é isso que a gente quer. Não é só a tecnologia, é o conhecimento daquela o comunidade. Conhecimento, exatamente. Uau. Essa é a palavra. E disseminar isso, né, para que outras realidades possam também usufruir desse momento. Então, mas e se não tiver condições estruturais para levar para a comunidade? Não tem problema também levar a comunidade até a universidade, eu tenho. Hoje a gente tem a Fundação Banco do Brasil, que é assim, é a nossa referência em relação à tecnologia social no país. Eles desenvolvem o prêmio de tecnologia social. Então, são tecnologias que se candidatam. Eles têm um portal, né, que essas tecnologias elas ficam disponíveis ali, como se faz, como que aplica, que tipo de... Porque ela tem que ser fácil, uma forma fácil de que outras pessoas possam replicá-las. Então, aí ele explica da tecnologia. Se você não usar... eu estou supondo, determinado material assim, se estiver na sua comunidade assim, assado, você pode replicar também. Então tem as medidas, tem o tamanho, tem... É muito potente. E sem contar que tem um contato. E sem contar que tem um contato no site que as pessoas possam procurar. E a intenção da universidade, né, do centro, é justamente mover com que essas tecnologias todas que são desenvolvidas lá, por meio de pesquisa, a gente possa levar para as comunidades que precisam para virar uma tecnologia social para favorecer aquela comunidade. Então, a gente tem as medidas, como se faz, tem o passo a passo. E é justamente, a gente está com dificuldade de entender, a gente pegar aquele profissional, a intenção é essa, né? De levar até a comunidade para poder orientar como se faz, que tipo de material a gente pode substituir, já que às vezes não tem, né? Então, que tipo de parceiro que tipo de parceria a gente pode estabelecer para que isso possa acontecer, né, virar realidade com a prefeitura, com a secretaria ou com o empreendimento da região, porque vai mover aquela região, né, fazer com que... Há pouco tempo eu tive contato com a comunidade dos Tuxás, que são indígenas do Nordeste. Desculpa a minha ignorância, quilombola... Os quilombolas Quem são os quilombolas? São as comunidades negras que tradicionalmente... Descendentes dos quilombos. Legal. Dos quilombos de determinada... E tem muitos quilombos no Brasil, né? Eu não sabia. E com diferentes tipos de estrutura, tipo de atividade, né? De organização. Que às vezes se baseia muito, às vezes, na atividade agrícola, como a comunidade indígena também, e que a gente tem essa preocupação de fomentar, de apoiar, ou tecnicamente, ou com conhecimento, né, em outras estruturas, para que eles possam continuar se desenvolvendo. Claro. E a preocupação, por exemplo, eu vi que muitos, esses tuxás, eles estão com ecoturismo, que é um negócio, é um empreendimento, que a comunidade quilombola também tem, das pessoas irem lá. Então, sem descaracterizar aquela comunidade, sem descaracterizar aquela ação, né, mas virou turismo. Não, mantém a estrutura daquela, eles entendem muito quem eles são, de onde eles vieram, que tipo de movimento eles querem que faça
naquela comunidade, né? Ok. Mas também não pode deixar de ter, e são comunidades maravilhosas, lindas, que vão acesso à natureza, que as pessoas querem conhecer, Então, que possam. esse turismo ele é considerado uma tecnologia social? Essa organização com Ele é considerado um empreendimento. E dentro desse empreendimento a gente pode colocar as técnicas de de tecnologia. algum espaço para tecnologia social para poder fazer com que aquele empreendimento atue de uma forma melhor, Tá. que ele possa se desenvolver Então e vamos usar esse de tenha exemplo geração para a de gente renda. entender melhor. Então assim, essa comunidade quilombola que você citou, ela faz um turismo cultural, É ecoturismo, né? é um No ecoturismo. caso, é os Então não tem a cristãos. ver tanto com cultura, tem mais a ver com a região. Tem a ver com cultura porque é o que eles. É a vida deles, Sabem, né? né, É a vida que eles deles, vivem. é um modo de vida, os processos e técnicas que eles utilizam de agricultura, Ah, entendi. a oralidade, que o conhecimento é passado, né? Uhum. Desde a bisavó, Cara, que tataravó, legal. e vai chegando as curas, né? O conhecimento das plantas, Uhum. como que a gente tira da terra, né? A potencialidade para poder as pessoas Sim. viverem e gerarem renda para elas, né? Ou viverem daquele subsidiar daquele momento, né? Ok. Daquele terreno. Uhum. Então, assim, eu não sou especialista em quilombola, mas assim, mas é a área que muito me afeta, né? Que é uma Sim. cultura negra, Sim. que é uma cultura que muito me Interessa. interessa Claro. e eu sou Defensora, sim, e eu tá. venho disso, né? Eu Claro. venho dessa conquista Uhum. da questão racial, da Uhum. questão da militância, da diversidade. Então, assim, e que eu não posso deixar de atuar no meu trabalho pensando nisso. Sim. Por mais que eu esteja em outras comunidades, a gente pensa muito a questão da diversidade, né? Uhum. Como mulher negra, eu tenho esse posicionamento. Legal. E como mulher, né? Como profissional, claro, mas e como mãe também, de você pensar, né, nas mães que estão nesse lugar, Sim. mas esse não deixa de estar o tempo todo perto em mim Uhum. e pensar que eu tenho que trabalhar uma tecnologia social numa comunidade, mas eu tenho que ver como é que está a questão da mulher, a Claro. questão das crianças, a questão da violência doméstica, Sim. que, né, são situações que a gente... vocês vão resolver... Não é isso, mas trazer a tecnologia para cá, mas também a gente vai trazer todos os acessórios e ferramentas que a gente possa trabalhar com essa comunidade para que minimize, né, e que isso acabe, que qualquer outro tipo Total. de situação que tenha contra a mulher, a criança, Entendi. torne Mas vulnerabilidade. só pra gente fechar essa parte do quilombola que eu fiquei curioso, como é que você daria uma dica, assim, por exemplo, se eu não sei se é uma empresa, não sei se é quem que faz essa inclusão da tecnologia social, um empresário, não sei, ou um próprio, quem que faz e como, dá um exemplo, por exemplo, dá um exemplo na comunidade na quilombola. Hoje o trabalho é muito das universidades públicas. Ok. E ações Pode do ter governo participação? também. Pode, eu acho que não é Só que o respeito àquela comunidade é muito importante, né? Ok. Dificilmente sair uma empresa e entrar na comunidade, o que vocês têm, para não entrar naquela de usufruir do conhecimento. Explorar, no caso, exatamente. Né? Mas pode associar ao trabalho da universidade, por exemplo. A gente tem um trabalho da UNB, que é na área de pessoal da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, de entrar nas comunidades do semiárido, Uhum. apoiar, eles trazendo a energia solar para a comunidade. E aí, a gente traz a energia solar pensando em quê? Pensando para melhorar a questão da sustentabilidade, mas também que ele possa gerar renda, porque ele vai ter um adicional de energia que ele possa utilizar. Então, quando esse projeto chegar lá, ele não só bota a placa solar lá para mitigar ou diminuir a questão da luz, mas ele pensa numa ação como um todo. Eles são empreendedores. Eu participei desse projeto, eles são empreendedores também. Dentro da agricultura, eles vendem nas feiras, eles vendem... Só que antes eles não pensavam de uma forma como empreendimento. Pensava... é o nosso dia a dia, a gente sempre vê fazendo isso, trabalhando com leite, né? E aí tem a empresa de leite que deixa lá o suporte, a estrutura, para eles colocarem o leite e vender e processarem e para venderem depois. Só que a gente, vamos conversar e ver como é que vocês estão organizando. Aí eu penso, aquele meu olhar da universidade, né, do meu conhecimento técnico-científico, de pensar em como um empreendimento, de organizar aquela gestão, de entender como que eles
adquirem aquela renda, como que, se existe algum gasto a mais. A gente tenta organizar aquela estrutura para eles também visualizarem o que entra, o que é gasto, como é que a gente pode viabilizar melhor os instrumentos, né, de que aquilo se torne um empreendimento. E aí a gente trabalhou um modelo de plano de negócio para ele, que a gente chamou de plano de desenvolvimento da unidade familiar. Que a gente não prefere chamar nem negócio e nem empresa, a gente chama de empreendimento para ter justamente esse viés mais social do que aquele empresarial hard, que não é o caso, né? Então, é esse trabalho. E hoje eles tem uma caderneta, anota o que eles ganham, anota o que... Quando eu vi, assim, funcionando, eu fiquei assim, até... Falei, caramba, um trabalho teu, vale muito a pena. E essas comunidades, a maior parte é liderada por mulheres. As mulheres lideram, né? Porque geralmente acontece, ou elas são abandonadas, ou o marido morre antes, né? Então, e aí elas acabam assumindo essa postura e essa necessidade de estar à frente dessa comunidade, da família, e que acaba sendo à frente da comunidade, porque existe, né, a questão do papel da liderança, né, que tem que movimentar, que não dá para trabalhar sozinho, você não pode ser aquela família empreendedora isolada. Quando é uma comunidade, as pessoas acabam se organizando, se dividindo as tarefas. Entendi. Então, assim, é bom para você, mas também tem que ser bom para os outros, né? Eu acho que esse é o propósito, né? De você pensar no outro. Por isso que quando eu falei assim, a questão da impactar quem? Não é impactar só a mim ou a minha empresa, impactar a minha empresa, mas impactar também a toda a minha comunidade, a minha rua, as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque se eu arrumo aqui a minha casa, eu consigo também arrumar o que está em volta. Eu também inspiro, né? Claro. Então as pessoas vão movimentando as suas vidas por esse movimento, né? Eu no começo da conversa, gente, eu perguntei para a Alcione justamente sobre isso. Assim, eu falei do meu desejo, do estúdio podcast, que ele surgiu de uma vontade de popularizar, de dar acesso ao maior número de pessoas. É claro que quando eu pensei, não foi pensando em comunidades quilombolas, não foi. Isso é uma possibilidade, até porque na semana retrasada nós entrevistamos, eu te falei dos índios, indígenas. Indígena, porque agora tem todo. Vocês me desculpem, gente. Não. Tem os indígenas e eles são produtores de soja e, enfim, parte do que eles vendem, eles investem na tribo. Então, assim, abriu com a Alcione aqui um novo horizonte. Até perguntei para ela como eu poderia transformar o estúdio podcast em uma tecnologia social e se é possível. E, na verdade, o meu intuito é realmente dar acesso, que as pessoas usem o podcast, que elas tenham acesso a essa tecnologia, porque é realmente muito poderosa. Vimos aqui e temos visto ao longo aí de alguns anos para trás que o podcast realmente é uma maneira muito boa de você passar a sua mensagem. Sim. Então, foi com esse intuito. Alcione, eu queria te fazer uma pergunta até do que a gente já estava conversando sobre isso. Assim, como é que você enxerga o podcast? Como é que você enxerga a comunicação? Até porque quando você falou de um ecoturismo, é necessário que tenha uma comunicação para que a cultura seja a cultura do local seja mais valorizada. Como é que você enxerga? E aí já me fala se tem essa possibilidade, a gente falou rápido, do estúdio de podcast se tornar uma tecnologia social e como eu posso fazer isso? A gente pode pensar em ações, né? Eu acho que não é um instrumento em si, mas é a metodologia que você tem, que é muito importante, que é muito potente, que pode chegar, passar para comunidades, uma forma delas se relacionarem melhor com a terra, com as pessoas que vivem na comunidade, com as pessoas que não vivem na comunidade. Então, assim, é um instrumento muito poderoso para poder apoiar essas questões. Mas, por exemplo, eu vejo muito, a gente está em Brasília, né, e aqui no Centro-Oeste a gente tem vários projetos em comunidades simples. Sim. Várias comunidades simples que você pode... vamos pensar num projeto para a gente poder movimentar aquela região, de pensar que aquela região possa gerar renda, que elas possam conhecer o podcast e que a grande população possa conhecer seu podcast, mas saber que seu podcast, além de ser um podcast, ele tem uma metodologia de ensino. Total. Ele tem uma metodologia de aproximação das pessoas, né? De conexão das pessoas. Então, por que a gente não pensa num projeto de trabalhar com essa comunidade
seja um exemplo, a comunidade Santa Luzia, Uhum. que tem várias dores que precisam ser resolvidas, que claro que a gente não pode resolver todas, a gente nem tem, né, esse instrumento para resolver, mas peraí, o instrumento que eu tenho é esse. Quais são Por as que a dores? gente não pensa Só pra eu de, entender. de, Falta de de recursos, saneamento básico, saneamento de, básico. de violência. Então, tem várias situações. Entendi. Que é o que eu falo, a gente não vai resolver todas as questões de Mas a gente todos, pode mas a amenizar. gente pode impactar em determinadas ações para que elas possam ser resolvidas, né? E orientar, eu tenho um grupo de jovens nessa comunidade que a gente pode levar a minha metodologia de ensino para elas se comunicarem melhor, falarem dos seus problemas, falarem das suas dores, porque falar do que está sentindo também é um processo. Com certeza. Existe uma tecnologia social que é uma terapia comunitária integrativa. É uma forma de você juntar as pessoas para que elas possam falar sobre e a própria comunidade possa resolver os seus problemas por meio de uma conversa. Isso foi Legal. idealizado por um médico no Nordeste, que ele percebeu que as pessoas só iam lá pegar remédio e voltava para casa. E depois passava no outro mês e pegava remédio de novo. Ele, peraí, o que está acontecendo com essas pessoas, né? Que ele é da área da psiquiatria. E aí, quando ele desenvolve uma metodologia de colocar essa comunidade para sentar e fazer uma roda de conversa, as pessoas se abrirem com algumas regras, né? Das pessoas poderem ouvir as outras e sem julgamento, Total. e nesse momento elas possam conversar e falar sobre as dores e você falar se você teve alguma dor similar ou algo que próximo ao que a pessoa passou, como que você resolveu aquele problema? Legal. E aí, dentro do seu problema, você consegue, opa, peraí, que o outro, eu vi como que você resolveu o seu problema dentro da sua questão, mas por que não? Eu não posso levar para esse lado, pensar num lado mais positivo, ou pensar de uma outra forma na relação da família, seja o que for o problema, mas Legal. é fazer com que aquelas pessoas dialoguem. E eu, trazendo esse gancho, por exemplo, da tecnologia, da terapia, da TCI, né? Terapia Comunitária Integrativa, de levar junto com esse processo do podcast para que as pessoas possam Falar, dentro da comunidade, sim, falar sobre os seus problemas, falar sobre problemas e também das coisas boas que saem dali, Mas né? esse caso que você citou, só pra gente, porque vamos ver se eu tô certo, tá? Tá. Esse caso que você citou não tem um equipamento, Não, é um método. é um método. Tá. Porque é o seguinte, gente. É uma tecnologia social. É isso que é onde eu queria chegar. E é uma Porque o que tecnologia social. acontece? Às vezes você tem uma ideia aí, você vê alguma situação acontecendo e você tem uma ideia. E quando você bota uma ideia no papel e valida, vê que aquilo teve um resultado positivo, que otimizou, que evoluiu algum ponto, potencializou algum ponto, isso é uma tecnologia social, tô certo? Também é. Então, ainda tá aí em conversa, discussão. não, assim, vão ter algumas regras assim, talvez para pegar algum recurso financeiro e tudo mais. Mas já é uma tecnologia, já é uma coisa que você conseguiu um resultado positivo e que aquilo pode ser visto, pode ser estudado, pode ser analisado, pode ser pesquisado. Então é sobre isso, porque o que eu nessa nossa conversa, que eu tô achando maravilhosa, já me deu um insight muito doido, assim, que é o seguinte: se a gente divulga esse podcast para ele chegar, e eu vou fazer isso, eu espero que você me ajude com isso, Alcione, para a gente chegar no maior número de pessoas. O que acontece, gente? Se você tem uma ideia dessa, você já não está pensando besteira. Você já não está pensando, né? Já não está pensando besteira. Então, se você está pensando em resolver um problema que o mundo tem, ou que a sua comunidade tem, vamos falar em algo mais regional, que a sua comunidade tem, você já não está, sabe, vendo Instagram o tempo inteiro, você não está ali perdendo tempo com coisa que não importa. Então é sobre isso que eu quero trazer, que se você tem uma ideia e você consegue que essa ideia ajude outras pessoas como forma de uma tecnologia social e que mais para frente ela consiga algum aporte, algum recurso, ou seja, utilizada. A gente está falando aqui inclusive sobre legado. Então você pode ter uma ideia. Os próprios recursos da região. Sim. E como que essa pessoa, porque agora eu estou querendo fazer um movimento aqui, agora eu estou indo lá em cima. Como que as pessoas que têm ideias, pessoas criativas, que têm ideias, que olham para outras pessoas, ou que agora, depois desse podcast, elas possam começar a olhar para outras pessoas, como é que eu faço? Como é que eu inicio esse processo de criar uma tecnologia social aplicada, ou seja, que está em execução? Como é que eu faço? Vai. Oh, meu Deus, poderoso. Não, então, eu acho que eu não penso só assim, vamos
bolar uma ideia e é assim que funciona. Tá bom. Mas às vezes é até um trabalho que você já faz, ou um trabalho que você observa que já exista, né? Ok. Como eu falei, a gente está trazendo o trabalho da universidade Uhum. dentro dos professores, que eu estou montando um catálogo de tecnologias sociais que são de professores que estão desenvolvendo na universidade. Uhum. Com certeza ele trabalha com seus alunos e com certeza trabalha impacta alguma comunidade. Uhum. Então, assim, de repente olhar um projeto que já existe, peraí que eu posso contribuir. Legal. Eu posso Então tem dar duas sugestões, formas. eu posso... Ou quem já desenvolve, porque sempre tem alguém que sabe de inovador, né? Que a pessoa sabe, criativa, Aham. e sabe desenvolver alguma técnica. Peraí, eu fiz aqui algum equipamento de viabilizar água, luz, ou alguma forma de cozinhar que gaste menos gás, não sei, encontrar um projeto, por isso que a gente está fazendo o catálogo, para justamente se tornar público, que as pessoas possam enxergar e queiram colaborar, né? E a tecnologia social está sendo feita no país inteiro. E geralmente o braço é a universidade pública que move muito. Isso tem na UFRJ, Entendi. nas universidades do Nordeste, aqui no Mas você falou que Centro-Oeste, tem por um meio da... concurso, né, do Banco do Brasil. E isso, na verdade, é uma premiação que a Fundação Ok. Banco do Brasil, ela oferece. Tem um portal que eu não estou me lembrando do portal no momento, mas se pesquisar você encontra. Aham. E eles abrem esse processo, essa inscrição para as pessoas se candidatarem. Geralmente são comunidades do Brasil inteiro ou universidades que desenvolvam alguma metodologia que possa ser reaplicável em qualquer outro local, em qualquer outra realidade. Então, assim, e aí, claro, tem os critérios, Claro. eles tem uma banca que avalia toda a estrutura desses empreendimentos, né, e dessas tecnologias, para atestar que é uma tecnologia social mesmo, né, porque às vezes a gente pensa, Tive só uma ideia. tive só uma ideia, e não é, a gente tem uns critérios para você entender a questão da reaplicabilidade, que é um dos mais, né, potentes, né, de Claro. você dar acesso que seja de baixo custo. Uhum. E o que a gente precisa é de pessoas que queiram ajudar e potencializar esse movimento, né? Que eu sou um empresário, eu não entendo da tecnologia, mas eu quero apoiar na divulgação, eu quero apoiar. No caso do podcast, por que não a gente divulgar as tecnologias? Né? De usar o espaço do podcast para a gente trazer essas comunidades ou ir até elas para poder falar um pouco desse movimento. Né? Então você vê que é muito um movimento de você pensar no outro, de pensar no próximo, de poder fomentar cultura e apoiar com conhecimento, com ideia, com presença. Legal. Um diálogo, seja, né? Qual tipo de estrutura que você possa oferecer, mas dentro dessa seara, né, que a gente está conversando, é chegar no próximo, é pensar no outro. Sim. É muito mais do que não, mas esse é o princípio do negócio de impacto, que né, mas é impactar aquela comunidade, aquele empreendimento que vai movimentar uma comunidade, é pensar nos a mais, né? No que a gente vai movimentar. Mas pensando também muito nas pessoas que não têm condições. Isso. Porque eu acredito que... Falando mais em comunidade, né? Pensar na comunidade que... Porque impacto, isso é uma coisa que na minha cabeça me confunde. Por quê? Porque por mais que que o meu público seja um público que tem condições financeiras, que more por perto, aqui na Asa Norte e tudo mais, eu acredito que eu impacto, sim. Eu acredito que eu impacto. Eu acredito que eu estou sempre pensando inclusive em dores que são globais. Por exemplo, eu eu observei, que se desenvolver é muito pretencioso, mas eu observei quando eu tinha uma produtora e eu trabalhava gravando artistas cantando, e é com metrônomo. Você sabe o que é o metrônomo? Não. Metrônomo é um dispositivo que marca o tempo, ele fica pi, pi, pi. E para você gravar uma música você precisa disso, porque senão cada um toca no seu ritmo, na sua velocidade. E quando você canta uma música que fica com esse pi, pi, o sol, vê se não me esquece, a sílaba forte, o sol, vê se não me esquece, ele geralmente cai na marcação do metrônomo. E aí eu trouxe isso para a oratória por meio de um jornal que a gente criou, um jornalzinho infantil. E eu comecei a botar os ritmos, o metrônomo. E você acredita, Alcione, que uma criança que era gaga, que ela sofria de gagueira, ela começou a melhorar? É isso aí. É sobre isso. Então assim, para mim, não me importa se tem dinheiro, se não tem. Importa que essa tecnologia ela vai impactar
o mundo. E Ela você vai já ajudar. percebeu, se você desenvolver algum trabalho com esse instrumento, você vai atingir a outras pessoas em qualquer lugar do mundo Em que qualquer tem lugar esse é problema. sobre isso. É. Por isso que eu falo assim, o podcast, hoje eu pesquiso. Nesse momento, que dia é hoje? Hoje é dia 7 de abril. Não é dia 1º de abril, então não é dia da mentira. Então o que eu estou falando aqui é verdade. No dia 7 de abril eu já pesquisei e não tem nenhum projeto de podcast itinerante, vamos chamar assim, um podcast que você pode gravar em qualquer lugar, em lugar nenhum do mundo. Então, é sobre isso. Você me perguntou lá, inclusive eu falei assim, tem muito mais a ver. Você me perguntou sobre a patente. E eu falei assim, eu quero mais é que copie. Você que está me assistindo pode copiar essa ideia, porque você vai estar disseminando, você vai estar espalhando o que eu estou lutando hoje sozinho. Por isso que eu falo para você que assim, eu acredito que deve ser valorizada a patente. Eu queria que até que você falasse um pouquinho sobre, já entrando nesse assunto. Mas muito mais do que uma patente é você deixar um legado. É você, sabe, você falar assim, cara, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então eu comecei e tô lutando. E se uma pessoa me copia e começa a fazer o mesmo trabalho que eu tô fazendo, gente, só para explicar rapidamente, não é só o microfone. Nós não vendemos só o microfone. A gente tem Legal. um curso online, a gente tem uma solução completa que ajuda. Hoje, eu até comentei isso com a Alcione, falei assim, Alcione, hoje a gente está com um trabalho muito bonito, que é pessoas que não têm condições que eles compram, eles se esforçam para comprar, porque eu acho que é importante você se esforçar, porque quando você recebe uma coisa de graça, você tende a valorizar menos. Isso aí já tem estudo sobre isso. Então, a pessoa se esforça para comprar, é um produto de baixo custo, visto uma estrutura dessa aqui que a gente está gravando aqui agora, e ela pode monetizar, ou seja, ela pode criar uma nova receita, ou a única Gera renda, receita, né? exato, vendendo cortes, ou fazendo network, fechando alguns contratos, fazendo publicidade. Então, né, o podcast eu defendo justamente por causa disso, porque você, além de você conseguir passar a sua mensagem, você pode usar esse, você que é comunicador, você vai numa pessoa e entrevista. Como é que você enxerga? Primeiro a gente falou, só para eu não te confundir, a gente falou sobre a patente. Então, assim, você que é uma especialista em propriedade intelectual, como é que você enxerga isso? Eu falei aqui que para mim não é interessante, É. porque senão eu vou criar barreiras para outras pessoas me ajudarem com o propósito que eu tenho. Você enxerga dessa forma ou não? Não, eu até penso na questão do registro, no caso de registro de autoria, Ok, que eu acho que é importante porque você está dando a oportunidade para o podcast, né, ser ocupar um citado, se espaço. ocupar um espaço, potencializar o espaço que ele já ocupa Legal, lindamente, né? legal. Então eu acho que a importância é dentro disso. Tá bom. E até na minha dissertação eu falo sobre isso. Legal. Da tecnologia social, ela não tem essa visão do registro em si, mas por que não a gente não dar nome àquela comunidade, dar nome àquele projeto daquela Legal. universidade? Eu acho que é importante. Com certeza. Não sei com outros modos, outras referências, uma outra forma, mas eu acho que é importante. Não é de total, assim. Mas enxergo no sentido de potencializar mesmo, de você levar o maior número de pessoas, o maior número de pessoas que você possa atingir, de que você possa apoiar, Legal. que elas possam desenvolver nas suas regiões, sabendo, caramba, fui lá no podcast Viva a Voz que a gente começou e se orientou e teve, né, esse conhecimento. Então tem mais a ver. Tem mais a ver com isso. Eu entendi. Possibilidade de E deixar aberto né? para quem quiser fazer Sim, também, de quem conhecimento quiser. aberto. Legal. Então, Usar eu uma entendi. ferramenta de estrutura de acesso aberto mesmo, para a gente poder desenvolver isso. Mas seria interessante ter um registro, né? Legal. A gente não sabe as formas ainda como seria visto esse instrumento, né? Que não é uma tecnologia tradicional, mas por que não? Pensar em outras formas de se registrar, de a gente ter aquela possibilidade de rastreabilidade, né? Mas que ela continua sendo aberta, que ela continua atingindo o maior número de pessoas, né? Que é esse que é o propósito, né? Que você fala que é um coração, assim, do Viva Voz, do trabalho de vocês. É bem importante. Gente, eu estou muito feliz com essa minha convidada.
Antes da gente encerrar, Sônia, eu queria que você deixasse uma mensagem, pode ser para aquela câmera ali, da importância desse apoio, das pessoas enxergarem a tecnologia social. Eu queria que você falasse um pouco, porque para mim realmente foi muito novo, porque a gente pensa em tecnologia, a gente já pensa em computador, em sistema, e na verdade não é. Não. Às vezes, como você falou desse médico que eu achei sensacional, incrível, quero saber mais sobre, porque é uma tecnologia, na verdade, pode ser um método, pode ser uma conduta, pode ser misturado também, E é pode ter. agregador, de trazer e levar conhecimento para quem precisa, Uhum, né? Você usa um instrumento para poder levar soluções também, né? Conhecimento com solução, né? uhum, De modificar aquela realidade. Então, assim, eu tenho uma ideia, ou eu tenho vontade de estar junto, da gente, né? Porque são muitos atores envolvidos. Eu falei da fundação, sim, tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, que existe uma diretoria de tecnologia social muito relevante, né? legal. E tem outras instituições e entidades em Brasília e fora de Brasília que atuam nessa área. Então, assim, se eu sou um empresário ou atuo, sou um profissional Ou que voluntário. ou um voluntário como pessoa física, procura essa universidade. A universidade pública, ela tem muita potencialidade, né? Muito conhecimento técnico-científico e eu unir com o conhecimento da população e da gente poder levar a outras pessoas. Então, assim, conheça, pesquise, procura conhecer as tecnologias que existem lá. Uhum, A gente está fazendo esse catálogo que depois conheçam o nosso catálogo, vai estar dentro do nosso site, né? Dentro da UNB, CDT/UNB. Então, conheçam, pesquise, conheçam, entre em contato, a CDT, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, /UNB. /UNB. Isso é o site? Não, esse é o CDT da UNB, da Universidade de Brasília. Ah, tá. Tá. Mas o site. Então, ainda a gente não. O catálogo está sendo elaborado, né? Ok. A gente está com o edital construindo o edital. Legal. Esse edital vai ser disseminado, né, para o público interno, que são os professores da universidade, que eles vão colocar. E aí eles vão ser convidados a estarem no catálogo, esses que se inscreveram, para a gente poder começar a divulgar por meio do site. Vai fazer um catálogo impresso também para ter uma publicação bonita, e todo ano a gente vai estar atualizando com novos empreendimentos ou projetos e o que a gente receba da universidade, né? Mas a intenção é que as pessoas se conectem conosco no sentido de, poxa, eu vi que tem uma tecnologia que eu posso apoiar com conhecimento e mandar um e-mail e procurar saber como é que pode ajudar, como é que pode levar conhecimento, ou é um projeto. Com e-mail, por meio de um e-mail. Eu acho que e-mail, a gente tem um e-mail chamado prisma@unb.br. prisma@unb.br, que é um projeto nosso de trazer os empreendimentos e empresas que estão começando, né, para trabalhar justamente o potencial empreendedor dessas pessoas, que é um processo de ideação. E aí a gente está bolando o Prisma Social, né? Idealizou o Prisma Social, que a gente ainda não tem esse e-mail, mas acredito também, acho que não tem necessidade de ter o Prisma Social como e-mail, mas a gente vai ter o prisma@unb, que a gente .br, consegue fazer essa que triagem. consegue fazer essa triagem e são os nossos canais no momento, né? Falei das mudanças que a gente teve, então assim, nesse momento a gente está com um momento de processo de ideação, e aí o Prisma Social é mais um braço de poder apoiar as tecnologias sociais dentro da universidade, que acaba potencializando para um monte de gente, para um monte de lugar, né? Mas a universidade pública é o fio condutor desse trabalho. Legal. E redes sociais, as suas? As minhas. Ou as do centro também? Do centro, né? Que são, então, o CDT, CDT... Deixa eu ver aqui como é que tá. Me fala o seu. Eu sou Luciane Santiago, tá? Luciane Santiago na rede, em todas as redes. Deixa eu ver. CDT-UNB. CDT-UNB. A gente percebeu também que tinha muitas redes abertas, né? Então agora tá todo mundo concentrando pra gente ter uma rede forte. Mais forte. Para que tenha. Legal. Eu acho que tá no Instagram. Ó, que tá falando sobre o Prisma, é isso mesmo, CDT-UNB, viu, gente? CDT-UNB, @CDT-UNB. E a minha pessoal é Alcione Santiago. E olha, eu vou deixar esse compromisso aqui, a gente vai marcar, porque eu quero conhecer, a gente vai conversar sobre isso. Isso. Quero conhecer o que eu puder somar. Vamos fazer um podcast lá.
Ah, só para não deixar Vamos de falar, fazer. como a gente se conheceu naquele curso de investidores, né? Aham. Que foi muito legal, agradeço muito a possibilidade de ter feito o curso. E Uhum. dentro do curso eu tive alguns insights no sentido de, tá, como que eu posso, depois de todo esse conhecimento, disseminar isso, né? E absorver, depois que eu absorvi, aqui, como é que Uhum. eu posso atuar? Aí eu tô pensando, poxa, a gente tem as tecnologias sociais, por que a gente não monta algum manual de focado para a área social de Uhum. investimento em empreendimentos de tecnologia social? Muito massa. Especializar, né? Como é que as pessoas podem investir, como é que é o olhar do investidor à Uhum. frente desses empreendimentos, né? Então é um projeto de pesquisa que a gente acaba desenvolvendo, né? Porque a gente vai entender como é que funciona ainda, né? Sim. Esse diálogo, né? Entre o investidor e a tecnologia social. Então, assim, eu estou pedindo alguns apoios, né? Por meio de conhecimento, de experiências, né? Uhum. Até das pessoas que nos ajudaram, de como que a gente pode conectar essas pessoas, como que elas podem enxergar, como é que é o olhar tanto do empreendimento de tecnologia social em relação a isso, né, essa Uhum. demanda, e como é que o investidor olharia um Eu projeto, já né? vou dar a minha opinião, que eu não vou perder essa oportunidade. Olha, quando você trouxe para mim que a tecnologia social, ela tem sim, é, ela pode sim gerar uma receita para aquela Sim, comunidade, sim, pode sim, gerar uma renda, pode sim. ser inclusive muito O propósito lucrativa, é esse, de que ela sim, gere renda. que ela melhore. Só da gente partir desse princípio, sim. Porque, inclusive, só corroborando com o que a Alcione falou, lá no curso que a gente fez na imersão, investidores.vc, vamos mandar um abraço pro Amuri Pinho, pro André Frois, pro Henrique. Nessa imersão a gente entendeu como é que funciona esse mundo do investimento. E a gente sabe que nessa modalidade, da forma, desse método do Investidores VC, tem porcentagens, 5% na primeira rodada, aí, se eu não me engano é 30% na segunda, e vai subindo, que na última rodada fica, se eu não me engano, 55% pro, no caso, para a tecnologia social. Vamos falar agora da tecnologia social. Então, assim, eu acredito que o investidor, ele Ou quer. pensar de outra forma, ou pensar novos instrumentos, ou pensar uma nova mentalidade para Eu, aquele não, é o que eu atuação. vejo na mesma. É, Olha só, e pensa comigo. Hoje, se você pensar na população brasileira, a maior parte da nossa população ela está abaixo da linha da pobreza. sim, Então, se a gente cria uma tecnologia que vai gerar receita, renda, é, que vai melhorar a comunidade como um todo, uma parte é. desses Levar 30%, conhecimento, desses né? 55%, desses 80% foi investido na comunidade, cara, olha que ideia genial. Então, assim, É investido eu. com propósito, né? Com Exatamente. uma estrutura, com um projeto, com É planejamento. A gente não sobre é isso. só. O investidor ele vai colocar o aporte, vai aportar o dinheiro, mas ele já tá. Ele assim, tá tranquilo. Ele pode até abrir mão, talvez, de uma porcentagem em prol do social. Mas assim, se ele fizer o que tá escrito naquele livro que a gente estudou, ele já tá fazendo muito bem para aquela comunidade, porque ele tá Sim, aportando dinheiro, tá criando uma solução para sim, aquela pensar comunidade, para o sim. povo, para a população. E para mim, eu vejo assim, genial, genial, A gente só genial, vai genial. pensar nisso, mas com o olhar, né, da Uhum. comunidade. Como é que Sim, faz para sim. não virar nem filantropia e nem Um alguma lucro outra coisa excessivo, excessivo. Mas a gente pode pensar uma nova forma de sim, fazer esse diálogo, né? sim, sim, De ter esse suporte, né? sim. E com esse Não, e olhar, eu com acredito esses que é super princípios, né? possível. Tão Sim. interessantes. Pelo que eu vi assim do investidores, eles têm uma coisa de respeitar muito o empreendedor. E vamos chamar o empreendedor de comunidade, no caso da tecnologia social. Então, o empreendedor ele é a comunidade. E assim, se aquele produto estiver sendo vendido a um preço acessível, estiver gerando reinvestimento na própria comunidade e pagando o investidor que aportou e que acreditou na ideia, para mim, na minha visão, eu sei que vão surgir alguns percalços, alguns problemas no meio do caminho, mas para mim essa estrutura ela faz bastante sentido. E é quando você fala pagando investidor, porque nem tudo precisa ser só dinheiro. Esse Uhum. retorno Claro, pode ser pode em ser em marca, outras em formas. branding, pode Em ser outras formas. em propósito. Isso, O investidor pode, é. né? Pensar de Foi o que eu outras. falei para você, assim. Quando eu falo do estúdio podcast, eu sei que eu posso ajudar uma Sim, comunidade, muitas pessoas abraçarem mesmo essa causa do sim. podcast e de uma nova profissão, talvez, que eu chamo de podcaster, enfim. E depois, eu nem, não é nem nessa parte, depois isso me gerar um faturamento
particular, vamos chamar assim, que não é nem voltado para o social, um faturamento em outro segmento, em outro público-alvo, que por meio daquela ação que eu fiz, de tudo aquilo, ele gera um resultado positivo para minha marca. Então, com certeza, é sobre E isso. tem que ser sempre um ganha-ganha, né? Tem, senão a pessoa desiste. Precisa, né? Eu tô mais aqui, tô me sentindo. Sim, não, tem que ser bom para todo mundo. Sim. A gente tem Senão que... um dos lados vai desistir e não vai dar Vai certo. ser legal para todo mundo, vai ser potente, vai ser, né? Vai movimentar, as pessoas não vão esquecer. Total. E vão ter o incentivo de continuar fazendo mais. Total. Né? Acho que é bem por isso. Gente, maravilhoso esse podcast. Ela, incrível, Alcione. Agradeço. Gostou da experiência? Adorei. Vai voltar? Muito, só me falaram bem. Eu queria só fazer um agradecimento, Claro, né, você, com né, por estar certeza, aqui. com certeza. Eu queria agradecer o CDT hoje tem um diretor novo, né, o professor Guilherme Gelfuso. A minha trazer ele um dia coordenação. aqui? Ai, por favor, traga. Então, Ele é você vem maravilhoso. junto. Tá. Você vem junto. A coordenação que eu atuo hoje, né? Uma coordenação do empreendedorismo, coordenação de empresarial e social, que é do professor Gabriel Medina. E, assim, eu não posso deixar de agradecê-los, né? Que a gente está no movimento da universidade incrível, tá com... pensar no empreendedor, pensar nos empreendimentos menores, pensar no social, pensar na tecnologia, pensar em patente. A gente está justamente fazendo esse grande caldeirão assim, de potencialidades, né? De que as pessoas vivam bem, que isso seja multiplicado para outras pessoas, que as pessoas melhorem suas rendas, que as pessoas tenham mais conhecimento. Então, a gente está num movimento muito importante, né? Então, é um pouquinho que a universidade faz, ou um monte que a universidade faz, porque às vezes a gente não dissemina tanto, ou não consegue, né, chegar na cidade de tantas pessoas. Mas, assim, é um movimento muito potente, muito potente. E fazer parte desse movimento, né, que eu sou uma pontinha dentro disso, assim, para mim, está muito incrível, né? E hoje eu estou seguindo um doutorado, né? Sou doutoranda em desenvolvimento sustentável e, assim, eu não vou deixar de atuar com as tecnologias sociais, que eu já fui corrida pelo esse bestinho lá atrás, né? E pensar novas formas realmente de fomentar esse trabalho, de fazer com que as pessoas se unam, da gente montar comitês que a gente tem essas instituições fortes, né? Como eu falei, da Fundação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem o CEA, que é uma instituição muito forte, que trabalha há muito tempo, tanto do ramo da economia solidária, quanto né, outras frentes, e também trazer, né, os empresários com o conhecimento deles na área específica, né? E a gente fazer esse casamento, né? Vendo o que dá, trazer conhecimento para a gente poder, claro, adaptando ao nosso trabalho, mas de fazer essa junção e ver como é que faz, né, esse caldeirão para a gente potencializar, para atender mais pessoas, para melhorar. Cada vez mais. Melhorar, né? A gente não pode melhorar o mundo, mas pelo menos melhorar o espaço que a gente está, né? Poder ajudar o próximo que está bem próximo. Legal. Gente, incrível. Incrível. A gente vai ter mais conversas. Ó, o seu é o diretor? O professor Guilherme Gelfuso. Guilherme, ele já está convidado e vamos agendar. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje o papo realmente foi muito incrível. A Alcione é uma simpatia, eu adoro ela. E ela está convidada aqui, ela já conquistou a cadeira dela cativa aqui no Viva Voz Podcast. A gente vai sim levantar essa bandeira, porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu acredito, com o que a gente defende. E você, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e acredite que a comunicação, ela sempre vai fazer a diferença. Isso aqui foi a prova viva de que a gente tem uma missão muito grande para realizar, muito grande para cumprir. Obrigado e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Tchau, tchau.